Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal aqui do Cine Tavão, e eu sou o Tavão mais uma vez aqui para comentar de uma série que estreou agora, Casa do Dragão, House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones, que eu assisti o primeiro episódio e eu irei aqui comentar sobre o que eu achei desse primeiro episódio e de alguns momentos marcantes que tivemos já nessa estreia da série. Bom dia, boa tarde e boa noite! Está começando aqui mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, né? Como é esperado. Estou aqui para falar de House of the Dragon ou A Casa do Dragão, que é o spin-off de Game of Thrones. Conta uma história da perspectiva da dinastia Targaryen durante um período específico. Essa série é, de certa maneira, um prólogo para Game of Thrones, antecedendo vários acontecimentos e elementos da mitologia e da história de Game of Thrones, e é baseado em uma parte específica do livro Fogo e Sangue de George R.R. Martin. Aqui a gente já começa com um tom bem diferente do começo de Game of Thrones, em parte porque Game of Thrones ele começava em algo bem pé no chão, em um mundo que desmitificava a fantasia épica, tanto pela política, violência ou pelas cenas de sexo. Aqui, o elemento de fantasia já existe, ele não se perdeu ainda a magia, e isso é bem visto já pela introdução do episódio, que evoca grandes contos de cavalaria, com uma introdução bem grandiosa e fantástica, nos contextualizando sobre essa família, sobre o contexto geral da série. Então, no decorrer do episódio, a gente vai vendo vários elementos desse universo, enquanto vai nos mostrando esses novos personagens que serão o foco da narrativa. A gente já percebe que a trama vai se dividir muito entre dois lados bem distintos, que possuem uma certa afinidade e rivalidade entre si dentro da família, que é o lado da Rhaenyra, que é a nossa princesa dragão aqui, que deve ter grande destaque ao longo da série, e Daemon Targaryen, que é o tio dela, e é interpretado aqui pelo Matt Smith. O episódio tem uma direção muito certeira em trazer toda a tensão e o drama que é necessário para essa narrativa, e traz de volta muitos elementos clássicos das primeiras temporadas de Game of Thrones, antes de ter ficado popular, quando ainda era aquele ambiente mais político e intenso dramaticamente. Esse é um aspecto que a gente vai ver muito aqui, e principalmente no primeiro episódio, devido aos altos debates que ocorrem no conselho em relação os rumos do reinado e de quem deverá ser ou não sucessor. Isso por conta que nesse episódio eles lidam muito também com a questão da gravidez da Aemma, que é a esposa do rei Viserys I, que está grávida do possível novo sucessor para o Trono de Ferro. Porém, há uma questão bem importante aqui, e essa questão são esses lados que eu já comentei aqui. A gente vê muito da perspectiva da Rhaenyra através de conversas aqui e ali, a gente vai percebendo a visão dela de mundo, e também a gente vê a afinidade dela com dragões, que é algo que é mostrado já nos primeiros minutos do episódio, algo que também o Daemon compartilha disso. Ele também tem uma proximidade com os dragões, mas a personalidade dele é completamente oposta à dela. Ele é cruel e feroz, porém ele de certa maneira captura certos elementos do que a gente espera dos Targaryens. Os dois capturam esses elementos, só que ele muito mais nessa questão perigosa e cruel, enquanto ela, no espírito dela e na forma como ela age e como ela almeja bastante. E esse jogo político que a série se propõe vai ficando um tanto complicado aqui devido às ações de alguns personagens. A gente vê muito o Otto Highwater ter certas questões com o trono, ele protege demais o rei, e às vezes parece que ele tem outras intenções por trás disso. Ele também não vai muito com a cara do Daemon, muito porque o Daemon ele está responsável pela patrulha da cidade, e ele acaba provocando um grande massacre nesse primeiro episódio, algo que já resgata esse elemento da violência gráfica e extrema de Game of Thrones, mostrando como esse é um mundo perigoso e miserável, onde é difícil sobreviver, e também isso acaba trazendo alguns aspectos do Daemon que devem ser mais explorados no decorrer da temporada. Todos os jogos de poder que ocorrem aqui
acabam levando até uma cena muito bem dirigida e bem montada, que a gente vê ao mesmo tempo o parto da criança, né, e o torneio do herdeiro, que é um torneio, uma festividade, né, do mundo do Game of Thrones, para comemorar a vinda de uma criança futura. É onde a gente vê, por sinal, combates incríveis dos personagens, de guerreiros, cavaleiros. Conseguimos ver também um pouco de como que é a relação de alguns personagens que devem serem mais aprofundados futuramente, além de ter algumas primeiras aparições de alguns guerreiros que provavelmente devem fazer parte da narrativa. Apesar que essa é uma narrativa um pouco diferente do Game of Thrones, porque haverão sim outras casas, só que a narrativa é muito mais fechada nessa briga interna dentro da família, com sim peças importantes adjacentes à família, né, que devem assumir certos lados, mas a narrativa, o foco é um pouco diferente e isso ainda não foi muito bem mostrado aqui no piloto, mas acredito que deve ser mais explorado futuramente. E além do tal massacre, há um momento bem importante aqui no episódio, que é a morte da esposa e da criança. Pois o rei acaba tendo que fazer uma escolha entre a vida de um e de outro, e ele acaba perdendo os dois. Isso muda completamente o cenário político e também deixa marcas profundas no rei, o que acaba desencadeando um efeito cascata de vários eventos do episódio no final que mudam completamente os rumos da trama e já posicionam muito bem para onde que vai essa história. O Daemon, ele não é bem visto para ser um sucessor, já que não tem mais essa provável criança, e ele acaba entrando em atrito contra o seu irmão, que é o rei, o que faz com que ele tome um caminho diferente e saia de Porto Real. Ao mesmo tempo, o rei acaba escolhendo a Rhaenyra, pois ele acredita que ela tem o necessário, né, para carregar o legado Targaryen, o que nos dá também uma cena bem emblemática relacionada aos eventos de Game of Thrones, pois é dito ali que os reinos foram unidos muito por conta de um sonho antigo de que haveria a Longa Noite futuramente, o grande evento lá do Game of Thrones que infelizmente não foi legal. Foi até meio ruim, Enfim, vamos tentar esquecer essas coisas. É até meio uma curiosidade estranha, porque eles mencionam isso, né? Porque os Targaryen sempre foram motivados, né, por essas questões de profecias e sonhos, né? Mas é interessante porque a profecia que é citada, o jeito que eles falam, não parece muito a profecia de Game of Thrones, parece muito a do livro. Isso leva a gente a questionar, será que em algum momento eles vão refazer aquele final seguindo o livro? Bom, se ele terminar o livro algum dia, né? Tem isso também, né? Mas isso que são questões do futuro. O que importa aqui é que o rei confia na garota para carregar isso. Ao mesmo tempo, ela possui uma amizade com a jovem Alicent, que é filha do Otto Highwater, que é esse que eu já mencionei, que parece ter outras intenções ali. Intenções essas que apenas o Daemon parece enxergar. E esse é um elemento bem interessante aí, porque Daemon, ele parece ter uma visão muito boa para quem é confiável e quem não é, mas ele não consegue não ser um babaca cruel. Mas ao mesmo tempo ele é extremamente forte, ele está pronto para guerrear, para dominar tudo. É esses personagens ricos e completamente errados que Game of Thrones e George R. R. Martin sabe fazer como ninguém. A gente vê que já tem isso aqui pronto para ser melhor desenvolvido nos próximos episódios. Isso a gente vê não só nele, mas em vários outros personagens circulando no episódio. Esse acaba sendo um episódio muito mais introdutório. Ele traz elementos clássicos do universo, elementos que haviam no começo, elementos que não haviam. Tem um tom um pouco mais fantástico, as cores, a fotografia. Mantém o visual sombrio e sóbrio, mas eu acho que eles têm alguns elementos um pouco diferentes que dizem mais respeito aos Targaryen, como cores, como laranja e vermelho se destacam bastante. Mas mesmo sendo bem introdutório, a gente percebe que os elementos tão interessantes, tão fascinantes nesse mundo estão aqui. Aquela vibe onde você fica preso, nem sempre pela ação, mas pelos diálogos, pelas atuações, pela direção da cena. Tudo está aqui muito bem feito, ao mesmo tempo que já tem elementos de fantasia épica, como algumas das cenas que aparecem os dragões, que devemos ter muito mais futuramente, até porque é a casa
do dragão, né? Então, mas não só isso, mas é interessante como que eles já reservam alguns momentos de desoladores emocionalmente e momentos de violência extrema, caracterizam bem o horror desse mundo e como é difícil sobreviver ali. Eu gosto também como eles posicionam algumas peças e como eles resolveram contar uma história sobre um período específico ao invés de ser sobre toda a dinastia Targaryen. Também abrem um espaço para o futuro, né? Para fazer outros tipos de séries futuramente, outros períodos, se eles quiserem. Mas esse período aqui eu achei bem interessante. Eu acho que ele aproxima de Game of Thrones ao mesmo tempo que ele tem material para crescer além de Game of Thrones. Eu acho que isso é muito importante que tenha isso. E apresenta um potencial de crescimento enorme para não só essa temporada, né, mas para as próximas temporadas, quem sabe. Acho que é bem promissor. A gente vai ver melhor como é que vai se desenrolar tudo isso, né, no próximo episódio. Aqui a gente ainda não tem um discernimento muito bom de para onde que vai. Até porque a gente não viu muito de alguns personagens ainda, alguns aparecem bem rápido, como por exemplo alguns membros de outras casas são mostrados no final. Porém, entregaram aqui o que se espera. É um drama de prestígio, adulto, muito bem feito, com cenas de ação bem dirigidas, personagens ricos e interessantes e muita desgraceira, que é sempre importante ter em Westeros. Não sei se eu falarei sobre o próximo episódio aqui, talvez eu faça um vídeo depois, quando a temporada acabar. Mas é interessante comentar aqui, já que foi, acho que a primeira review que eu fui até o final, né, no Cinetavão, foi da última temporada do Game of Thrones. Me marcou, né, de uma forma talvez não muito positiva, mas marcou aqui o canal, então achei interessante eu voltar aqui, já que eu fiquei bem empolgado com esse primeiro, gostei muito da direção das cenas, as atuações estão muito boas, mas principalmente nesse primeiro episódio, quem marcou muito é o Matt Smith. Enfim, deram um grande papel pra ele, não pegaram um grande papel desde The Crown, e ele merece. Ele tá completamente explosivo em cada momento que aparece, e acho que ele ainda deve proporcionar vários momentos bem épicos ao redor dessa série ou da temporada. Assistam House of the Dragon, A Casa do Dragão, vale muito a pena. Teve grandes momentos aqui nesse episódio, tanto violência, sexo, politicagem. Ah sim, dragões. Sempre bom ver dragões. Então a gente fica por aqui. Até mais e falou!